É isso mesmo, Juju. Esse processo nosso, principalmente as questões que a gente se cobra, né? É o grande vilão, sabe, da saúde da gente. Não, é natural no mundo que a gente vive. Deixa eu baixar aqui que eu uso um outro telefone aqui para me ver, acompanhar como é que tá as coisas. Emanuel, boa noite, bem-vindo. Então é o seguinte, eu não sei se você entendeu bem o conceito que a gente desenvolveu lá sobre a polaridade, né? Sobre o balanço, sabe? Fala, irmãozinho, tudo bom? Boa noite, bem-vindo. Então, Juju, no México esse negócio de oponente não, nem de briga. É só questão de entendimento, tá? Depois a gente conversa mais, é só questão de entender o processo, entende? Aí você sai da briga, você passa a observar as coisas de outro modo, é isso que resolve. Esse aqui é o caminho que a gente usa no Miami. Tá, entendi. Você não tem disponibilidade para fazer o atendimento personalizado, não? Para a gente descobrir onde que está esses nó? Depois a gente conversa, tá? Porque deu da nossa hora aqui de começar. Bom, hoje a ideia que a gente quer trazer hoje, o tema, é que a gente pegou um post, né, de umas palavras que eu não sei se o nome, o jeito de falar certo é Eckhart Tolle, né? Eu gosto muito de acompanhar as ideias dele, porque ele trabalha muito nesse sentido de trazer a gente para o aqui e agora, para o estado de presença, né? A conexão com o momento que você está vivendo, tá certo? E isso é um objetivo do processo Miami. Só que isso é uma escala, né? Até a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente dá muita trombada, tá certo? E como nós estamos nessa fase da trombada, então a gente quer começar a conversar o assunto de uma parte mais carnal, mais humana, entende? Mais animal, né? Aí sim, quando a gente entende isso, aí a gente pode dar o passo seguinte, que é a questão de lidar com os pensamentos, de lidar com a parte espiritual e por aí vai, né? É uma escalada de entendimento. Todo o processo é entendimento e aprendizado. Então, nesse post dele, ele diz assim, que o sofrimento, o nosso sofrimento, ele é necessário até que a gente perceba que ele é desnecessário. Olha só como é que é o lance, né? Então para a gente começar a destrinchar esse angu, eu queria colocar para vocês primeiro uma diferenciação entre o que é dor e entre o que é sofrimento, tá certo? Que parece que as duas coisas estão ligadas e em alguns momentos estão, mas conforme a gente vai entendendo as coisas, a gente pode separar, a gente pode diferenciar a dor do sofrimento. Em outras palavras, eu posso ter dor, sentir dor e não sofrer por isso, tá? Quando que isso acontece? Quando que a dor traz o sofrimento? E quando a dor pode ser desconectada do sofrimento? Então vamos usar um exemplozinho assim, bem banal. Eu estou caminhando na rua, tropeço numa pedra, quebro o dedão do pé. Eu vou sentir dor, né? Qualquer um de nós, apesar de que tem pessoas que não sentem dor,
é uma coisa meio maluca, né? Porque esse processo de dor também, apesar de ser a gente ter a ideia de que é físico, né? De que é naquele lugar, na verdade é um processo da mente, tá bom? Mas isso a gente conversa uma outra hora. Então eu tropeço, quebro o dedão e vou sentir a dor. Ei, Celina, boa noite, bem-vinda. Eu vou sentir a dor, né, daquele momento, porque quebrou lá alguma coisa, estourou o mecanismo. Até então é dor, né? Eu vou para casa, eu vou cuidar daquilo, etc e tal. Agora, imagina que você estava indo para fazer uma entrevista de um emprego que você vem sonhando, você vem batalhando por ele há muito tempo. E esse acidente, entre aspas, não permite que você faça essa entrevista, que essa oportunidade vai passar. Vocês estão entendendo? Celina, só um minutinho, deixa a gente completar aqui o nosso assunto, a nossa ideia, e lá mais pro finalzinho a gente abre um espaço para um bate-papo, tá bom? Pode ser? Então Então nesse caso, além da dor, eu vou ter o sofrimento do que esse acidente vai me causar pela vida, que vai interromper meu caminho, vai me direcionar para outro lado. Compreende? E até porque quando a gente começa a pensar assim, mas por que isso aconteceu exatamente agora? Eu não podia ter tropeçado nessa pedra depois da entrevista? Vocês estão entendendo o mecanismo? Esse desconhecimento do processo da vida que faz a gente sofrer, sabe? Então eu creio que a ideia do Tolle é essa, é que quando a gente entende o processo, começa a perceber como as coisas funcionam, a gente, mesmo tendo dor, mesmo tendo as dificuldades que a gente tem, a gente não sofre por isso, porque entende o mecanismo, tá certo? E para trazer assim, um exemplo para a gente começar então, porque no Miami a gente trabalha as duas pontas da corda, tá certo? O trauma que eu vivi, e a doença física, a doença no corpo que esse trauma me ocasiona. Ou seja, eu sofro um trauma, eu vou ter uma reação instintiva a esse trauma. Essa reação instintiva, com o passar do tempo, vai me provocar um transtorno psicoemocional. Esse transtorno, se ele entra na fase de conflito, ele vai me causar desarmonia no corpo. Então eu vou ter no corpo o que chamam de doença, desconforto, dores, etc, etc, etc. Tá bom? Então, Emilu, bem-vinda, boa noite. Então, para exemplificar, para a gente começar lá no comecinho, eu vou virar o telefone aqui para a gente ver um videozinho que está na nossa bio do Instagram, mas é só para a gente firmar aqui onde a gente vai começar o raciocínio desse entendimento, tá bom? Então não some não, hein? Espera aí que já vai voltar. Olha só. Vocês observam aí a quantidade de detalhes para formar essa estrutura, né? Essa nossa estrutura, a nossa estrutura óssea, com os ligamentos, com as junções, tintim por tintim. Olha só o mecanismo. Olha só a riqueza de detalhes, hein? Presta bem atenção nisso. Ei, Souza, boa noite, bem-vinda.
Tá meio fora, né? Vamos ver se eu sossego aqui para vocês verem. Olha só, hein? Vocês viram, né? Muito bem. E ali e no cantinho ali da frase, né, desse videozinho, tá escrito assim: é muita junção, alguma coisa tem que doer, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente refletir, é o seguinte: toda essa estrutura que acontece, essa montagem, esses detalhes, você faz isso de forma consciente? Você montou isso de forma igual a gente poderia ir numa poça de barro, por exemplo, né? Pegar um monte de barro lá e moldar essas pecinhas, entende? E fabricar alguma coisa semelhante a isso. A gente faz isso no nosso corpo conscientemente? Qual que é a resposta para isso? Pelo menos eu encontrei essa resposta. Muito simples: não. Isso acontece, isso vem feito dessa forma, nesse modo, nesse modelo, nessa riqueza de detalhes, de encaixe, de funcionamento, de pecinhas. E isso aí é só a parte de ossos, né, de esqueleto, de estrutura. Você imagina agora o restante, que são os órgãos: coração, rins, pulmão, cada um com a sua função, o cérebro, né? O olho, cada um com a sua função específica dentro desse universo, micro-universo que a gente chama corpo físico. Vocês concordam comigo que existe uma inteligência, uma energia que me proporciona usar esse mecanismo, essa ferramenta, e que pela riqueza de detalhes que existe nisso, né, em todo esse processo, essa inteligência, essa força, não a ideia de que isso funcione mal não encaixa, não faz sentido. Vocês concordam comigo? Entende o que eu quero dizer? A origem disso, a fonte que emana isso tudo. Ei, Jaque, boa noite, bem-vinda. A força, a inteligência, a energia de onde emana isso tudo, ela é tão a gente nem consegue expressar, né, a perfeição que existe nisso. Porque quando a gente olha esse videozinho, a gente começa a perceber isso. A perfeição, a conexão, como tudo é feito de forma milimetricamente projetada para funcionar bem. Então, para mim não faz sentido, por exemplo, quando eu escuto dizer que X situação é incurável. Eu tenho uma doença que é incurável. Vocês estão compreendendo? Não faz sentido isso na minha cabeça. Sabe? Então, o que a gente começou a pensar a respeito disso? O projeto é perfeito. Eu vou usar um termo aqui, né, bem humano, né, para a gente poder entender. O engenheiro que projetou isso não comete falhas, não comete erros. Se existe algum erro, se existe alguma falha, algum mau funcionamento, é porque existe um outro fator, que somos nós que não estamos sabendo, conseguindo usar de forma adequada. Então não existe erro no projeto, existe equívocos, falhas na execução do projeto. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Qual é o caminho? Então,
Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a garganta já está começando a falhar. Muito bem. E onde que está essa falha de execução do projeto? É um fator administrativo, né? É como se eu tivesse uma fábrica, né? Que a gerência dessa fábrica, que é o meu consciente ou a minha consciência, né, está usando de forma inadequada. Então, foi daí que eu tirei a ideia de que os nossos problemas, antes de entrar nisso, vamos voltar um outro fator um bocadinho, como administrativo aqui. Porque todos nós, todo ser vivo da natureza, tem um modo de funcionamento que a gente chama de instinto de sobrevivência. Vocês estão entendendo? Esse processo, o DNA que existe nas células do corpo do nosso organismo, eles têm um mecanismo de funcionamento que não depende desse fator administrativo, igual nosso irmãozinho colocou aqui. Ele funciona por si só. Quando eu passo por um evento que me impacta, qual que é esse impacto que acontece em mim? É a forma com que eu observo, a forma com que eu interpreto o evento. Estão entendendo? Porque tudo que acontece, eu recebo a informação do que está acontecendo à minha volta. Tudo, tudo, tudo. Exatamente, ô Jaque. Claro que tem, ué. É claro que tem. É para isso que a gente está trabalhando. Porque nós encontramos esse caminho. Entende? Ei, Ana, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Nós encontramos qual é a questão que a gente precisa mexer para deixar esse mecanismo funcionando de forma perfeita, adequada, como ele foi estruturado para funcionar. Vocês estão entendendo? Então, quando eu passo por um evento, a reação que eu tenho a esse evento, ela é instintiva, ela não depende da minha racionalidade. Ela acontece como isso, a interpretação, ô irmãozinho, ela vai interferir no processo depois do evento. Porque na hora do evento, a reação que eu tenho, ela é instintiva. Porque essa reação é para preservar a vida minha como indivíduo e da espécie. Essas são os dois princípios básicos do instinto de sobrevivência. Tá bom? A sobrevivência do indivíduo, né? Para ele viver para ele viver primeiro e viver de forma saudável, o indivíduo, e depois a espécie. Então esses processos funcionam em todo ser vivo. O vírus que está aí, que está dando esse problemão todo, ele funciona dessa forma. Vocês podem observar que o vírus agora já começou e por instinto de sobrevivência dele, ele já está começando a se adaptar àquela região onde ele está vivendo, aqueles hospedeiros que eles estão vivendo. Então existe uma variação do vírus, como foi detectada aí em Manaus, outra já foi detectada lá na Inglaterra. Vocês estão entendendo? A impressão que eu estou tendo é que para cada região, para cada população, o vírus vai se adaptar a essa população. Só a impressão minha, tá? Porque eu uso esse mesmo mecanismo que eu estou usando para mim, eu uso para ele, eu uso para qualquer ser vivo. E aí está o detalhe que
que é importante você ter para o Miami. As células do seu corpo, do nosso corpo, também são seres vivos. Ela também, as células, ô Jaque, esse de qualquer forma aí é relativo. A ideia é que a pessoa vá se curar em algum momento. Mas não é de qualquer forma, porque se ela se mantém dentro do ciclo vicioso, aí ela vai se manter doente. Você compreende? A questão da doença é porque a gente vive o evento de alto estresse, de impacto. A reação é instintiva daquele momento. Aí são aquelas emoções básicas que a gente já explicou nas outras lives. Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser nojo, tá certo? Conforme conforme o tipo de evento, a gente tem uma reação instintiva. Passou o evento, veja bem, aí passou o evento, passou aquele dia, um mês, um ano. A pessoa começa, através do pensamento, que isso é uma coisa que a gente colocou no Miami, que o pensamento também é um sentido. Se daqui a um ano você continua pensando nesse evento que você teve lá atrás, você vai ter no corpo a mesma experiência daquele dia. Por isso é que o processo se prolonga. Por instinto você vai ficar com medo, porque mentalmente você está experimentando a mesma situação. Então você vai ficar conectado a isso, a esse medo. Esse medo é que vai interferir em todas as células do seu corpo. Porque a gente tendo medo psíquico, eu estou com medo, as células do meu corpo vão trabalhar no estado de medo. Os hormônios produzidos no meu organismo serão os hormônios produzidos do medo. Entendeu? Então, se a gente continua conectado, se não aprender a mexer nisso, se não conseguir fazer essa mudança, você vai ficar presa naquele ciclo. E aí não tem cura. Entendeu? Para poder fazer isso, essa mudança, é preciso haver o entendimento. Quando a gente começa a entender, separar, né, que aquela reação daquele momento ela foi instintiva, mas agora onde eu estou, na situação que eu estou, o perigo não está ali. Mas se eu ficar conectado com ele, com os pensamentos, através do pensamento, através da mídia, que toda hora me lembra daquilo, entende? Então o meu corpo vai viver aquela situação de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por isso é que o corpo não aguenta. É por isso que dói. E aí tem o sofrimento, porque se você não entende isso, você não sabe por que está doendo. Entende? Aí você vai no médico, o médico pode até te dar um analgésico lá, você vai passar uns dias sem dor. E aí, daqui uns dias não resolve mais, porque as células do corpo, como seres vivos, também vão aprender a lidar com aquele veneno. E aí esse fármaco, esse veneno, não vai fazer mais efeito. Então você vai continuar tomando o remédio, mas vai continuar tendo dores. Entendeu? E aí entra no processo de sofrimento psíquico, de conflito psíquico. Entendeu? E o corpo não vai ficar nesse processo, nesse modelo. Então, por que essa parte instintiva é muito importante da gente entender? Porque o nosso corpo funciona dessa forma, desse modo. Por exemplo, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Você vai para um lugar, visitar um lugar, e esse lugar é na beira lá de um valão, né? Tem aquele cheirinho característico.
Quando você chega lá, você logo percebe, nossa senhora, tem um troço fedendo aqui. Você pode até ter a reação instintiva do nojo, tá certo? Instintivo, para quê? Para você sair daquele lugar, porque aquele ar, o cheiro daquele ambiente não é saudável. Então, você tendo o nojo, a tendência, o que o seu instinto está avisando para você fazer, é para você, se mandar dali. Assim é, se tiver o gás de cozinha, por exemplo, né? O gás de cozinha natural não tem cheiro. Eles colocam esse cheiro, o metano, nesse gás para ele ter cheiro. Por quê? Para quando você chegar em casa, caso tenha havido um vazamento de gás, essa diferença, essa percepção vai te avisar. O seu instinto vai te avisar. Opa, tem um perigo aqui. Entendeu? Agora, o que acontece depois, se você fica nesse lugar ali uma semana, um mês, 6 meses? Esse cheiro já não te incomoda mais. Por quê? Porque o seu instinto começou a entender que esse cheiro não é tão danoso. Ele começa a se adaptar àquele local, para o seu corpo conseguir sobreviver naquele local. Entendeu? Então, outra coisa, por exemplo, um outro exemplo bem interessante da gente ver. Pode falar já, se quiser, coloca aí a sua pergunta, o seu questionamento, tá? Por exemplo, você senta numa cadeira e nessa cadeira tem uma pedrinha, um caroço de milho, de feijão, tanto faz. Quando você sente, a sua pele percebe aquela diferenciação. Você logo vai opa, o que tem aqui? Né? Mas se você não se importar com isso e continuar sentado ali, daqui a pouco aquilo não te incomoda mais. É como se criasse uma certa dormência na região ali. Ah, tudo bem. Então o seu corpo começa a perceber que aquele lugar já não causa aquele impacto. Não é perigoso. O seu instinto te desarma esse gatilho. Entendeu bem isso? Você quer ver outro exemplo? Se houver uma explosão de luz, né? O olho da gente, o que ele faz? A pupila, fecha. Para quê? Para que a incidência de raio luminoso não cause dano lá para dentro. Se for ao contrário, você entrar num lugar muito escuro, o que acontece com a pupila do olho? Para quê? Para que poucos raios de luz que entrarem ali forneçam a informação que você precisa para viver naquele lugar escuro. Entenderam? Então, eu estou reforçando essa ideia para vocês perceberem que nós, seres humanos, eu costumo dizer que nós somos chimpanzés pensantes, porque essa estrutura óssea que a gente mostrou ali, já que é geral, é para qualquer estrutura. Exatamente, Serginho. Por que a gente se adapta? Qual que é a resposta que existe por trás disso aí? Por que a gente se adapta? Porque os nossos instintos trabalham. Vão como é que fala? Ele vai se adaptar para poder sobreviver naquele lugar. Você vê que o ser humano vive no deserto, vive no Ártico, entendeu? Vive na floresta, não importa. O ser humano, então, tem essa capacidade exatamente por questão do pensamento, porque a gente consegue perceber as coisas pensando nelas. Eu consigo projetar uma caçada, não que os animais não façam isso, né? Os animais têm estruturas instintivas de caça, por exemplo, né? Um bando de lobos, uma alcateia de lobos, uma alcateia de leões, de leoas, eles têm uma estrutura de trabalhar em conjunto para caçar. Mas a estratégia deles está longe de ser igual à nossa.
Porque a gente usa pensar, a gente usa o raciocínio, a gente usa essa percepção que o pensamento traz, né? Igual visual, igual auditivo, igual de toque, de cheiro, de paladar. A gente usa isso, usa o pensamento para planejar melhor uma caçada, por exemplo, né? Então, é por isso que essa questão instintiva, sem entender esse processo, a gente não vai conseguir entender a outra ponta da corda, que são as doenças, as dores, desconfortos. Viu, Jaque? Não importa qual é. Não importa qual é. Como é que eu vou te explicar? Não é que não importa. Porque cada órgão nosso tem uma função dentro desse micro-universo, tá certo? Então, por exemplo, se o seu problema é dor na coluna, a gente vai procurar, isso informa pra gente qual é o tipo de conflito psíquico que você está tendo. Porque a coluna é um órgão de estrutura. Entende? Igual a gente viu no videozinho ali. A formação da coluna é um órgão de estrutura. Quando é osso, né? Todo osso é um órgão de estrutura, de estruturação. Então, se você tem problemas estruturais na vida, aí ela pode ser afetiva, ela pode ser financeira. Você está entendendo? Isso pode acarretar num excesso de funcionamento daquele órgão. Então aquele órgão vai reclamar, as células daquele órgão vão reclamar o excesso de trabalho, o excesso de função. Você quer ver, por exemplo, essa semana eu atendi uma cliente ali e ela sentia dor no cóccix. Sabe, o cóccix é aquela... a gente fala, como é que é? A reminiscência da cauda, né? Então, e ela não sabia por quê, os médicos não sabem por quê que dói aquilo ali. Porque se fizer um exame estrutural, não há defeito naquilo. Entende? Essa que é a questão da coisa. Estruturalmente não tem problema, mas tem dor. A pessoa sente dor, sente um incômodo na região. Então a gente vai investigando, vou te dar um detalhe aqui de como é feita essa investigação, como exemplo, tá? Para que serve a cauda nos nossos irmãozinhos lá da selva, ou na gente mesmo, né? Na época que a gente vivia lá pendurado lá nas árvores, naquela época lá. Você vê um caçador, né? Um gato grande lá caçando, perseguindo uma presa. Quando ela dá aquela mexida, a cauda dela equilibra o corpo, faz um contrapeso, sabe? Então, se a gente tiver um problema nesse sentido, nessa questão de equilíbrio... Ei, Tutu, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Se a gente tiver problema nessa questão de equilíbrio, pode afetar o cóccix, ela pode dar dor, pressão, uso excessivo na região. Entende? Outra possibilidade. Nos macacos, né, a cauda é usada como uma quinta mão. Ele usa como segurança, né? Agarra com as mãos ou com os pés e usa a cauda também. Então, a questão de segurança na vida também pode ocasionar excesso de uso naquela região, como se a gente tivesse a cauda e tivesse usando ela em excesso. Você está entendendo? E assim vai, e assim a gente começa a ler pelo corpo a gente começa a ler quais são as situações que a pessoa pode estar vivendo, são possibilidades, né, que afetam aquele órgão, que sobrecarregam aquele órgão. Entendeu? É assim que é o mecanismo. E às vezes a pessoa que está no sofrimento, que está na dor,
instintivamente ela está conectada à dor. Por quê? Porque a dor é perigosa. A dor está te avisando de um perigo. Então, a tendência nossa é ficar com o pensamento, com o foco na dor, no sintoma. E isso acaba gerando aquele ciclo vicioso, descendente. A minha percepção, o meu foco está na dor, no sintoma. Esse foco, eu pensar nisso, vai me provocar no corpo, nas células do corpo, que são bichinhos de estimação, vão provocar mais função, mais uso, entendeu? O órgão vai começar a doer. Aliás, já está doendo, né? Vai doer mais. Aí piorou a dor, mais foco, mais dor, mais foco, mais dor, e assim vai. Entendeu? No comecinho, né, que a pessoa vai no médico lá, você está com dor aí? Você está com dor na unha na unha do dedinho da mão direita, da mão esquerda? Toma esse remédio aqui. Aí você toma, melhorou. Ah, você está com dor no dedinho da mão direita? Você vai tomar esse outro remédio aqui. E por aí vai. No começo funciona. Por quê que funciona? Porque para a sua estrutura física, o veneno que você está tomando é mais perigoso do que a dor. Então, o sistema nosso de instintivo de sobrevivência, como pessoa e pelas células, elas vão dar mais atenção ao veneno que a gente está usando do que o que está acontecendo na realidade. Esse processo vai ficar em segundo plano. É exatamente, irmãozinho. Por isso é que existe o terapeuta. Entende? Acontece, hoje mesmo aconteceu, uma amiga nossa, uma cliente nossa, ela falou sobre nódulo na mama. Aí eu perguntei a ela, mas você teve ou está trabalhando, cuidando de alguém afetivamente próximo com doença grave? Ela respondeu de cara que não. Aí falei, bom, é difícil, né? Porque a experiência nossa já aponta para determinado tipo de conflito que faz isso, o tumor na mama. Tá certo? Aí eu perguntei a ela quando começou, né? Se ela estava tendo estresses e tal. Ela falou assim: eu estou tendo estresse com um companheiro dela lá que estava internado numa clínica para dependente de drogas. Eu falei, pronto. Então, na visão dela, ela não estava cuidando de alguém com doença grave, conforme foi a pergunta direta que a gente fez. Mas, se nessa pergunta você ampliar um bocadinho, igual você está falando aí, pensar fora da caixa, a gente ter uma preocupação excessiva, preocupação excessiva com alguém afetivamente próximo é o mesmo processo instintivo no corpo. Vocês estão entendendo? E por que vai afetar a mama da mulher? Porque é por onde a mulher, quando o filhote está carente de energia, né, está passando por algum perigo, está doente, é pela mama, pela produção de leite, que a fêmea socorre o filhote. E filhote aí pode ser filhote mesmo, mas pode ser uma pessoa que você queira bem, afetivamente próximo. Entendeu? Pode ser o pai, a mãe, né? E outra coisa, era na mama esquerda, o que aponta para uma figura masculina de conflito, né? Nesse processo. Aí ela teve aquela percepção, tá vendo? Então essa percepção, quando a gente faz isso no processo de terapia, é o primeiro momento de cura que a pessoa começa a ter. Por quê? Ela deixou de ter o sofrimento
da falta de entendimento do porquê tinha um tumor no seio, um caroço no seio. Nem vou falar tumor, né? Porque pode ser vários, tanto nome que existe para isso, mas o processo é o mesmo. É a mama precisando crescer, igual calo, né? Se eu fosse um cabra de capinar, né, ia dar calo na mão. Por que dá calo? Para proteger aquele lugar. Um órgão interno, quando ele é pressionado no funcionamento, como que ele vai aumentar de tamanho? Entende? Nos nódulos, cistos, pólipos, aí é um monte de nome. Mas o processo é o mesmo, é o aumento de tamanho do órgão pelo aumento de cobrança de função. Vocês estão entendendo? É assim que vai. Então, esse entendimento, quando a pessoa começa a ter esse entendimento, aí ela começa a entrar no processo de cura. Por quê? Porque a lição que o sofrimento trouxe está sendo aprendida. Então não precisa mais ter o sofrimento é desnecessário, como diz o nosso amigo lá, que a gente começou o tema da nossa conversa. Vocês estão entendendo? Aí o sofrimento é desnecessário. Então, Tutu, eu sugiro você refletir nessas questões. Alguém próximo a você, afetivamente próximo, com doença grave, ou qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de ameaça. Entende? É uma forma instintiva que a fêmea tem de passar energia para essa pessoa. E provavelmente é masculino. Tá bom? Quando é do lado esquerdo, é com figura masculina. E outra coisa interessante, essa figura masculina pode ser patrão, irmão, pai, companheiro. Pode até ser, vamos imaginar que a mulher tem uma companheira. Entende? Mas a companheira, mesmo sendo mulher, né, para essa pessoa, para essa mulher de cá, essa outra figura é uma figura masculina. Vocês estão entendendo? Então, mesmo sendo com uma mulher, pode acontecer de vir, de manifestar do lado esquerdo. É a famosa Yin e Yang, né, da medicina chinesa. Entende? Então, essa leitura corporal que a gente faz, e existem várias não, eu gosto de seguir, de acompanhar, né, duas principais, porque nós desenvolvemos uma terceira, mas eu gosto de olhar pela psicossomática, né, que já tem o cara lá, já estudou, para cada área um significado, porque cada órgão tem uma função. Entende? Existe. Então, inflamação é porque tem conflito. Sabe? Inflamação, as ites, né? Artrite, sinusite, tudo que é ite é porque é inflamação. Onde existe inflamação, existe conflito. Tá bom? Então, se você tem conflito, vai inflamar alguma coisa no corpo. Qual é o órgão que vai inflamar? Depende do tipo de conflito. Tá? Mas o modo de raciocinar é relativamente simples. Qual é a função do órgão que está inflamado? Ah, é meu fígado. Por que o fígado está inflamado? O fígado é um órgão de filtrar o sangue. Tá certo? Então, quando o meu sangue está intoxicado, intoxicado de quê? Aí, né? Se você vive bebendo Coca-Cola, pode ser um processo. Mas se você vive você quer ver?
uma coisa que é muito comum, o tal dos sentimentos R, né? Vou falar uns aqui, ó. Irritação. Já falamos disso em outras lives também, mas é porque sempre cabe dentro do assunto, porque esses sentimentos R produz muito cortisol. O cortisol, em pequena dose, dentro do processo instintivo, porque quando o corpo reage instintivamente, um dos mecanismos de reação é produzir cortisol. Entende? Para aquele momento, para aquele evento, para a célula esquentar, acordar, ficar ligadona. Ó, irmão, outro irmãozinho aí, tá bom, Elma? Boa noite, bem-vindo. Então o cortisol faz isso, é igual você jogar uma colherinha de álcool na fogueira, dá aquela... Então, na infecção bacteriológica de virótica, o organismo produz cortisol, isso dá um esquento no corpo, tá? Agora, em altas doses, se a pessoa... Aí a pessoa fica com raiva na hora do evento, tudo bem, é uma reação instintiva, você correr ou brigar com mais força. É aquele lugar, né? Acho que eu já até te falei, Tutu. É aquele lugar onde você toca para dizer assim, ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Entendeu? Então tá inflamado aí, ó. É você que tá se colocando, se tocando, se culpando, se responsabilizando, entendeu? Então, é tudo... É todo um processo, porque o nosso organismo também, ele funciona, é feito dominó, você sabe, né? Por exemplo, se você tem qualquer tipo de problema, de conflito que afeta uma glândula, todas as glândulas, elas são conectadas, né? Então uma glândula manda hormônio para o outro, que manda hormônio para o outro, e aquilo vai. Aí o troço vai em cadeia, tá? Então, o que ele estava falando mesmo? Deixa eu ver se eu volto aqui. Ei, Luciano, tá bom? Boa noite, bem-vindo. Então, gente, esse processo nosso, tudo é feito... Tudo tem um motivo para acontecer, uma fórmula, uma expressão, tá certo? Então, esses conceitos que a gente apresenta no projeto Miami, a questão do eu observador e eu persona, quando o eu observador... O que é eu observador? É a minha consciência que recebe os sinais dos processos que eu estou vivenciando. Tá bom? Eu recebo esses sinais. Eu vou dar uma interpretação a esses sinais. A primeira interpretação, a primeira reação, ela é instintiva. Então, escute os seus instintos. Não sufoque os seus instintos. Existe muita corrente de pensamento aí falando que você deve... uns chamam de ego, né? A psicanálise chama de id, não sei o que, um monte de nome. Mas não importa, esquece esse negócio de nome e pensa na questão animal, instintiva de sobrevivência. Então, e muitas correntes de pensamento falam que você deve suprimir, sufocar, entende? Então não faça isso. Se o seu corpo está pedindo cama, vá para a cama. Se seu corpo está pedindo comida, coma. Se o seu corpo está pedindo água, beba. Agora, se ao invés de água você beber Coca-Cola, se ao invés de comida você comer salgadinho, né? O chips, né? algum problema vai dar. Por quê? Esses
essas informações que a gente está colocando, bebendo, comendo, respirando, se elas não são naturais, se não existe esse produto na natureza, o nosso organismo não sabe o que fazer com elas, não tem essa informação. Isso é por isso que o remédio, o fármaco é perigoso. Veja bem, não estou desaconselhando você a parar de tomar remédio, não. Longe de mim fazer isso, né? Não vamos entrar por esse caminho. Mas faça isso com consciência. Porque os produtos fabricados, o nosso organismo, as células do corpo, não têm a informação do que fazer com elas. Cerveja, apesar de que a cerveja também não tem na natureza, né, irmãozinho? Então, alguma cerveja a gente pode tomar, né? Você sabe disso, a gente toma até, né? Uma pinguinha, um vinho, etc, etc, etc. Mas a gente não pode fazer isso, o que eu estou querendo dizer, é que a gente não pode fazer disso um hábito como se estivesse alimentando. Tá certo? Então, tudo com com um equilíbrio, né? Porque nada melhor que tomar uma cervejinha com os amigos, um bom papo, umas ideias, trocar ideia, trocar informação, né? Nós mesmo nas nossas conversas lá daqueles tempos, a gente teve, né, Juju? A gente teve aquela sacada a respeito do tumor de mama, do tumor de mama não, do câncer, né? Exatamente, aí vira vício. E aí é perigoso, né? Quando a gente estava falando lá da questão de dar o cio, né? Do animal, quando está para morrer, dá cio. Então, a gente observou naquele papo nosso, a gente observou que a célula do corpo também ela entra nesse processo, que vai dar origem aos cânceres. Quando a célula daquele órgão ela está num processo de pressão de funcionamento, pressão mais pressão mais pressão, raiva, rancor, remorso, cortisol no sangue, entende? Então, quando ela está para morrer, ela multiplica, ela produz outra célula, perpetuação da espécie. Então, aquela célula que está para morrer naquele órgão por excesso de função, ela vai se multiplicar, vai diminuir o período o período dela natural. Vamos dizer que ela demore um mês, né, para replicar a célula. Ela passa a replicar com 20 dias. A pressão continua, ela passa a replicar com 15 dias, com 10 dias, até que ela perde a noção. Até que essa questão instintiva dela passou a ser sobrevivência da espécie. Então ela multiplica, 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 multiplica. Ela não faz mais a função que ela tem para a vida dela. Ela deixou de cumprir aquela função. A função dela é só sobreviver. E sobreviver à espécie dela. Então, ela entra nesse ciclo de reprodução tão acelerado, que acaba destruindo tudo. O órgão vai perder a estrutura de funcionamento dele. Estão conseguindo compreender? Acompanhar? Então é isso. E foi num papo de uma cervejinha. Então, para todos os amigos, né? Como que um dos processos que a gente começou para desenvolver o Miami é isso. Observar a natureza, como que a natureza funciona. Uma árvore, né? Outro dia a gente postou aqui também um pé de milho, como é que ele funciona. Vocês estão entendendo? Nós funcionamos dessa forma também. E os órgãos do nosso corpo também funcionam dessa forma. As células do corpo funcionam dessa forma. Tá bom? Quando a gente começa a entender isso, aí a gente pode entrar no processo de resolver.
tá certo? Que é o último passo do Miami. Mas para fazer esse passo, a gente precisa ter um preparo. Eu preciso que você, amigo, cliente, né, já tenha entendido esse funcionamento, já compreenda, ou seja, já tenha identificado, né, qual é o trauma com o sintoma, já tenha compreendido esse funcionamento. Aí a gente pode fazer o passo derradeiro, que é a questão de abrir mão do controle para que o sistema instintivo das células dos órgãos possam funcionar normalmente, naturalmente, conforme ela foi projetada para funcionar, entende? É isso que a gente consegue. Por exemplo, nós temos a live com a nossa amiga Angélica, que ficou livre, né? Ela mesmo fala, fibromialgia, que é uma doença, entre aspas, que não tem cura, ela conseguiu, ela fala, né, que a fibromialgia não me pertence mais. Nós tivemos esses processos aí de pânico, de ansiedade, de depressão, todos esses processos são reações instintivas aos eventos de estresse, tá bom? Isso não tem nada a ver com doença no sentido clássico da palavra, tá? Então, entendeu isso? Aí sim, claro, Jaque, pode ser, mas sempre, o que a gente costuma dizer é o seguinte, sempre tem aquele início, aquele inicial, porque o inicial, os primeiros traumas, normalmente, são na fase da pessoa em que ela é mais jovem, então é menos força física, menos conhecimento, tá certo? Ela é muito dependente. Então, e outra coisa, o nosso sistema familiar, social e religioso trabalha nessa função de reprimir, entende? Então tem coisas que a gente encontra que é absurdamente, crianças às vezes que sofrem abuso e não falam, né? Por quê? Porque ela não pode expressar a raiva que ela sente, o medo que ela sente, a frustração, o nojo, porque às vezes a pessoa é da área, né, como é que fala? De convívio, você está entendendo? Então a criança tem nojo daquela pessoa porque tentou algo que não devia e ela não pode expressar isso. Então fica tudo... E o que vai acontecer com o passar dos anos? A tendência é que nos traumas seguintes a reação instintiva, que foi a escolhida pelo instinto como forma de sobrevivência, como forma de minimizar o dano, se repita, entendeu? Então, se lá no primeiro trauma você teve aquele, vamos usar um exemplo aqui, o estado depressivo, né, que é muito comum no filhote, que é atacado, que é ameaçado, é se fechar, se esconder, para não ser percebido pelo predador, tá? Então é provável, você passou por um trauma na infância e agiu dessa forma. Se acontecer um bullying no colégio depois, 5 anos depois, a tendência é que você faça o mesmo processo. Aí na juventude, com um namorado, o mesmo processo. Pode sim, por isso que eu estou te colocando aqui. Entende? Porque a reação que você está tendo agora é semelhante àquela que você teve lá atrás e ficou reprimida. Então, os seus órgãos, quando na juventude, os seus órgãos têm mais energia, têm mais capacidade de resolver, de funcionar, né? Qualquer jovem tem mais força, tem mais
habilidade, não é? Passa melhor, recupera mais fácil. Mas com a idade, essas propriedades nossas, exatamente pelo mau uso, né? Entre aspas, então vai começa a colocar o órgão numa pressão de funcionamento que é como jogar bola 24 horas por dia. Entendeu? O órgão não aguenta, alguma coisa vai estourar. Alguma inflamação vai acontecer. Tá bom? Então, para a gente começar, para resolver adequadamente, precisa fazer esse reconhecimento da agora para trás, tá? Até onde você puder lembrar. Tem que tomar cuidado assim, porque como você vai usar o pensamento para fazer isso, toda vez que você lembrar do trauma que passou, o seu organismo vai reagir de forma instintiva, entende? Então, se você for fazer esse processo, faça com calma. Se começar a se sentir muito incomodada, cuida de outra coisa. Nós temos exercícios, né? A gente ensina exercícios para fazer isso. Para desconectar, né? Desconectar o pensamento daquele trauma. Depois, para frente, quando estiver melhor, estiver equilibrado novamente, você vai e pode fazer de novo, entendeu? Mas é importante identificar, porque aí você vai ter aquela... Então é isso. Como você já sabe, já é o primeiro passo, né? O segundo passo é você entender como que esse trauma afetou o seu corpo. Entende? Esses traumas que você já sabe quais são, eles estão conectados aos sintomas que você está sentindo. Entendeu? Cada órgão tem um significado, tem um simbolismo, tem uma função. Deixa eu ver aqui, parece que tem outra... A Ana Mora está colocando aqui, identificar os gatilhos. É isso mesmo, Ana Mora. A gente chama de evento gatilho, né? O primeiro evento que você passou lá, a gente chama de evento gatilho. Deixa eu ver se dá tempo. Já passou um bocadinho, só para a gente terminar o raciocínio então. Exatamente. É porque, Juju, talvez falte para você o último passo. Você tem que ter paciência, né? Porque são muitos anos vivendo num modo que machuca, né? Então, para refazer isso, tem que ter paciência, entendimento, conhecimento, praticar os exercícios, né? São vários exercícios, entendeu? Mas depois disso é que tem. Aí se você pode, quando você entender realmente o processo, aí você pode fazer o último passo, que é desarmar os gatilhos. Eu chamo de evento gatilho o trauma que foi vivido. O que são os gatilhos? Quando você vive o trauma lá atrás, lá no passado, os seus sentidos, 5 sentidos, visão, audição, olfato, sentiu informações, percebeu sinais. 10, 15, 20 anos depois, quando você tem contato com um sinal semelhante, um cheiro semelhante, um som semelhante, um paladar semelhante, uma textura semelhante, aí vai acionar o gatilho. Como se o perigo, a ameaça estivesse se aproximando novamente, entendeu? Aí dispara aquela reação no corpo de novo, tá? A gente deixa isso muito bem explicadinho se pegar lá as primeiras lives, né, do estado ansioso, estado depressivo, estado de pânico, tá bom? É tudo assim, tudo. Eu só quero que fique bem claro para vocês que todos os processos de somatização,
são possíveis de ser regenerado, recuperado. É possível fazer o órgão funcionar de forma adequada para a qual ele foi projetado para funcionar. Tá bom? Vou pedir a vocês que compartilhem, que dê um likezinho. A gente está colocando as lives também no canal do YouTube. Vai lá no canal do YouTube, se inscreva, tá bom? A gente passa a live para lá, porque lá a gente pode dar um nome melhor, uma descrição melhor, tá? Fica fácil de você localizar a live do assunto que você deseja, tá bom? Eu que agradeço, Juju, a participação de vocês, tá? E a hora que você quiser, a gente faz o... Aí no caso, teria... Ô, meu irmão, a gratidão é recíproca, né? Porque os nossos papos é que fazem a gente funcionar. Obrigado, Tutu. Obrigado, Souza. Luciano, obrigado. Como é que tá lá o servição? Não se esqueçam de participar do canal do YouTube também, tá? Um abraço a todos, boa noite. Até quarta que vem, se Deus quiser. Se tiverem algum tempo, se tiverem algum tema aí de sugestão, coloca pra gente também que a gente pode desenvolver, tá bom? Obrigado, irmão. Pra ela também, tá? Um beijo forte. Fala com ela que agora a gente tem uma bike, né? Pode fazer um trajetozinho junto aí. Light, né? Que eu tô começando. Abração pra todos. Boa noite.